Galera rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fly e vamos agora com o tempo fechado entre Mauro César e Kifuri quando tenta questionar ou brincadeirinhas de torcedores pro Mauro César. O Renato Gaúcho causou mesmo ausente. Personagens de hoje, Juca Kifuri, Mauro César, Arnaldo e Renato Gaúcho. E qual o jogo melhor para assistir dessa rodada do Brasileirão? Vamos conferir. Crédito de imagem a UOL, link abaixo. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fly, ative o sininho, chega dando aquele like porque eu agradeço. E teve também Não Levanta a Voz Comigo, é papo de torcedor. Vamos lá conferir. Agora, Trajano, ainda sobre o Fluminense que o Arnaldo falou, teve o Renato Gaúcho falando que o Thiago Silva tem que ir pra Copa. É monstro, é Copa. É meio boquirroto também, o Renato. Meio. É. Na hora que ele ganha, na hora ninguém aguenta. Entendeu? Vocês aí, tá vendo, não sei o quê. É o estilo Renato. A gente não pode negar que tá fazendo um bom trabalho. Mas ele não lembrou que o Bahia sim tá jogando aquela 3 dias, não o Fluminense. Não, mas o Bahia é um capítulo à parte que nós temos que falar aqui, que é muito. Aí passa muito pano pro Bahia. Mas o Bahia na hora H deixa de desejar, mas tudo bem. Bahia está parecendo o Bragantino. Eu quero só discordar do Arnaldo numa coisa que ele falou, que ele colocou no finalzinho do comentário dele, como se o Fluminense... Ninguém está dando bola pro Fluminense, o Fluminense é um pobre coitadinho, não. Não. Ele colocou como se o Fluminense fosse uma coisa desses 4, ninguém dá muita bola, não. Tá todo mundo de olho no Fluminense desde o Mundial. Desde o Mundial. E o fato de estar em 3 competições, ele tem muita visibilidade. Não é? Sim. E tem correspondido. Agora, nesse confronto com o Bahia, ele foi tremendamente superior. E o Renato já tinha provocado um pouco o Ceni. Falado que não, tinha que ter começado de outra forma e tarará e tal, tinha aquela história. O Ceni também falou, como é que foi o jogo? Foi uma M, uma B, foi um horrível. Foi. O clima no vestiário Agora, só falando um pouco o Bahia vem de uma goleada, perdeu de 5-0. 5-1. 5-1. Mirassol. Beleza. Né? Fez o primeiro jogo contra o Fluminense, jogou pior. Não, entre essa goleada e o jogo do Fluminense, ganhou a Copa do Brasil, 5-0, ganhou 4-1. com todo respeito, ganhou do Confiança. Sim, não, era que a final, era desse. Mas não foi um confronto para ser, poxa, né? Sim. Então, esse trabalho... Outro dia nós estávamos falando aqui do Rogério Ceni, que estava já virando um treinador de ponta, e o trabalho... Olha, dinheiro não falta também por lá. E essa história do Renato e do Thiago Silva? Mas você vê que deve ir para a Copa. Mas o Mauro tá de camisa do Bahia. Eu sei que é do Orlando City, mas é do Bahia também. As mesmas cores. Diga lá, Mauro. Isso é fanfarronice, né? Conversa de Renato Gaúcho. Não vou perder meu tempo falando de fanfarronice de Renato Portaluppi, pelo amor de Deus, né? Aliás, a boa vontade do Renato é incrível. Até o Arnaldo consegue colocar a competição que ele chama de segunda divisão, que é a Sul-Americana, como uma competição importante para valorizar o momento do Renato. Eu não sei se o Arnaldo contrataria o Renato se ele fosse dirigente. Eu jamais o faria, né? Tenho aqui as minhas chamadas convicções com relação ao trabalho desse treinador. O Bahia é decepcionante. A própria entrevista do Rogério Ceni no final da partida deixou isso claro, ele até falou, não construímos, não marcamos, não competimos, não fizeram nada, situação muito fraca. Sabe que eu estou me lembrando aqui agora? Falando de Renato Gaúcho, Ceni, Renato Gaúcho de São Paulo. O Renato já chegou a vestir a camisa do São Paulo. Foi. Não, ele não chegou a vestir, porque ele foi ele mostrou a camisa. Só mostrou, o Arnaldo estava lá. O Arnaldo estava lá. Foi o Arnaldo que levantou a Conta bola essa na história hora. aí, Arnaldo. Conta aí. O Arnaldo levantou a bola. Até porque o Arnaldo foi citado, ele tem todo o direito de defesa, porque ele É que a câmera não privilegiou, mas o Arnaldo estava todo pimpão aqui. Conta aí, a sua réplica com o que o Mauro disse. De Arnaldo Ribeiro. Quando o Mauro partiu para cima dele, o Mauro já brigou com você, agora quer brigar com o Arnaldo também. Eu e o Mauro não brigamos mais porque estamos rompidos. Não, mas essa história é curiosa, já que ele foi testemunho ocular da história. Conta aí, Arnaldo. Você foi testemunha dessa vez que o Renato vestiu, mas não vestiu. Isso, eu tô paz e amor, eu tô mais experiente, fiz aniversário, não vou brigar com ninguém. O Renato, ele é de fato um personagem, é um fanfarrão, mas ele não é um técnico péssimo, na minha opinião. Ele não é o melhor técnico do Brasil, mas ele não é o pior, tá longe de ser o pior, mas bem longe de ser o pior. Claro, E o trabalho dele no Fluminense, como o Trajano falou, é bom. Pelo elenco que ele tem, tá fazendo bastante. A Sul-Americana é que ele não teve a chance de disputar a Libertadores. Só tô dizendo que ele entrou na Sul-Americana e na Sul-Americana ele foi ficando, né? Ele não é que ele
como alguns times, como o Bahia, por Cruzeiro, exemplo, né, que estava na Libertadores, foi, entre aspas, rebaixado para a Sul-Americana e nem a Sul-Americana ficou, né? Agora, eu acho que ele, em alguns clubes, Grêmio e Fluminense, sobretudo, se sente super à vontade e normalmente os trabalhos são bons, o time chega mais longe do que a gente imaginava. E a ligação com o Fluminense vem dessa época aí que vocês estão lembrando, né? Logo depois daquele gol de barriga lá inesquecível contra o Flamengo, o Renato teve questões contratuais com o Fluminense, atraso de pagamento e tudo mais, e o São Paulo fez uma proposta para contratá-lo. E ele aceitou. E veio a São Paulo ser apresentado como reforço no Salão Nobre no Morumbi, onde fica lá o presidente lá e tal. E aí tava ele lá de blazer, cara, tá bonitão, tá. O presidente de São Paulo é o Fernando Casal Del Rey. Aí vai lá, aquela apresentação, ele dá a camisa do São Paulo pro Renato, o Renato segura assim e tal, e coloca de lá, mostra a camisa e coloca na bancada para responder os jornalistas. A primeira pergunta era minha. E eu estava trabalhando na Folha de São Paulo. Eu perguntei, Renato, por que você não vestiu a camisa como faz qualquer jogador na apresentação? Você só mostrou. Ele falou que eu tenho algumas coisas para resolver ainda com o Fluminense e tal, então para não causar nenhum... Aí eu falei, Aí depois acaba a entrevista, ele fala que eu vou voltar aí com os jornalistas, assim, eu vou voltar para o Rio agora, resolvo as coisas com o Fluminense, daqui a 2 dias eu venho treinar e me integro ao time. Eu só falei para os companheiros, esse cara não volta mais, não. Ele não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou. Vocês não notaram a malícia de Arnaldo Ribeiro, o bullying que ele fez com o Mauro César ao citar o gol de barriga? Ele fez agora o que acaba... Juca, pelo amor de Deus, Juca, esse papinho de torcedor comigo não gosto disso. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou... Fica parecendo que eu critico o Renato, porque eu acho um técnico limitado, por conta de um gol de barriga, porque eu sou Flamengo. Não me coloque nessa coisa não, porque eu não gosto dessa bobaginha de torcedor não. Meu Deus do céu. Estamos aqui com profissional, não curto isso não. Numa boa, por favor. Então, agora é o seguinte, vamos falar do... Cruzeiro, que vocês estão... Eu não acho legal, desculpa. Eu não acho legal. Já entendi. Não acho legal, desculpa. Já entendi, Mauro. Mauro, já entendi. Tipo do jornalista pra já entendi. Não levanta a voz comigo. Isso é verdade. Não levanta a voz comigo, ok. Eu já entendi. Não estou levantando a voz. Levantou. Porque eu não brinco assim com ninguém. Pois é, eu brinco. Eu gosto de brincar. Eu brinco. Pois é, tudo bem. Ok, vamos seguir com o programa. Vamos lá. Ô, Lavieri, essa rodada, considerando os 3 que estão na briga ainda, 4, bota o Bahia na brincadeira aí. Ela é melhor pro Palmeiras, vai jogar em casa com o Inter. É aquela para diminuir. Não. E o Andrés vai jogar, é isso? Pode jogar? O André, eu acho, não é informação, é mais uma análise com base no que o Abel normalmente faz com os reforços. Eu tenho a impressão que o Andréas entra no segundo tempo para ser titular contra o River na quarta. Eu não sei, eu acho que essa rodada, ela ainda para mim, entre Palmeiras e Inter e Flamengo e Juventude, embora a gente saiba desse tabu, eu acho que é melhor enfrentar o Juventude no Jacone do que receber o Inter nesse momento do campeonato. Eu tenho é uma dúvida boa, porque o Juventude está querendo reagir, né? Sim. Com a mudança, está reagindo. Mas, e o Internacional com o Roger também agora venceu a última, tá ali, se ele é demitido, não é demitido, eu não sei, cada dia que eu vou te confessar que às vezes eu penso, não, é melhor receber o Inter, putz, não, é melhor visitar o Juventude. Pra mim é muito parecido o desafio dos dois. E a diferença dessa vez, ao contrário da rodada passada, é que o Palmeiras joga primeiro, né? Na última rodada, o Flamengo jogou primeiro, o Palmeiras entrou contra o Corinthians já sabendo o que aconteceu, e dessa vez o Palmeiras joga no sábado e se vencer, se conseguir cumprir a vitória dentro de casa como mandante, joga a pressão para o Flamengo que enfrenta o Juventude. Esse tabu desses anos que você falou, são 11 jogos. Curiosidade, o que vocês preferem? Pegar o Inter em casa ou o Juventude fora? Eu prefiro pegar o Inter em casa, mas é jogo perigosíssimo. Perigosíssimo. Rogério, você tem um jogo para assistir da rodada. Qual você pega? América e Portuguesa. Tirando o América e Portuguesa. Não, tirando o campeonato mais importante. Não, e nota de fora. Não, do brasileiro. Tá. Pronto, tem o brasileiro. Pode botar de novo ali? Bota na tela aí. Um jogo para você assistir. Qual é o jogo da rodada?
Mas eu confesso a você, ó, Atlético e Santos, você quer sofrer, né? É um jogo para sofrimento. Tem jogo para todos os gols. Do sofrimento, né? Eu me lembro daquele Juventude Flamengo, que o estádio, o gramado virou uma piscina, lembra? Sim. Depois daquilo, é dos gramados, melhores gramados Mas do ali país. foi meio de propósito, né? Os caras desligaram o negócio, a drenagem, para justamente o Flamengo não jogar. O Na verdade, Flamengo... são jogos. Você não tem um grande clássico. Mas você tem jogos muito importantes. Agora, Mauro, o Flamengo não vence o Juventude lá desde 97, que é um número maluco, né? Se você pensar, né? Tudo bem, o Juventude ficou muito tempo na Série B e tal. Mas mesmo assim, é um dado muito importante. Mas para você, a rodada é boa para o Flamengo, é melhor para o Palmeiras, o Bahia e o Cruzeiro vão se enfrentar, então alguém vai perder ponto? Rodada acho que é equilibrada. Acho que os desafios não são muito diferentes uns dos outros, né? Enfrentar o Juventude para o Flamengo é muito difícil lá. São acho que 10 jogos. Se não estou enganado, 5 vitórias do Juventude e 5 empates. Não são poucos jogos. É um recorte importante, embora o Juventude tenha ficado um tempo fora da Série A. No meio aí tem Copa do Brasil e tudo mais. E o Palmeiras enfrenta o Inter, que é um adversário melhor que o Juventude, mas joga em casa. Então acho que é mais ou menos parecido o tamanho do desafio de cada um, né? A questão é como é que essas equipes vão voltar. E outra coisa, eles não estão pensando só no brasileiro, eles têm jogo importante no meio de semana pela Libertadores. Então os técnicos têm que fazer um planejamento da semana. E depois do outro final de semana, de novo brasileiro, e jogo de volta na Libertadores. O Palmeiras vai quarta-feira a Argentina enfrentar o River Plate, o Flamengo quinta recebe o Estudiantes do Maracanã. Então, até a escalação, o aproveitamento de jogadores no domingo, né, no fim de semana, no sábado, vai depender muito do que eles planejam para o meio de semana. Agora eles vão entrar nessa roda viva aí direto aí de jogo meio de semana e final de semana nas duas competições sem trégua, exceto na data FIFA. E também eles pedem jogadores convocados, não podem treinar da maneira mais adequada. Então, diante disso, agora começa uma parte muito difícil da temporada para os dois. Para o Cruzeiro menos, porque vai ter essa colher de chá aí durante as semanas de Libertadores e Sul-Americana, porque está fora e a CBF mudou o calendário. Mas eu acho que é bem parelho. Eu acho que são desafios próximos, considerando o mando de campo e o momento do Juventude, que não é mais o time que tomou de 6-0 do Maracanã, né? É o time do Carpini, muito mais competitivo, conseguindo vencer o Ceará fora de casa, por exemplo, foi amassado lá, mas ganhou o jogo. Então, acho que isso equivale. Rapidamente, Mauro, tem alguma questão? Tem o Plata que não treinou, mas deve estar à disposição. De resto, fisicamente, está todo mundo no jeito, né? Não tem grandes problemas. Não tem Alexandro, não tem Jorginho, possivelmente. É o Jorginho, é verdade. Jorginho. O Pulgar não voltou ainda. Tem desfalques. Não, o Jorginho está suspenso, não está? O Jorginho não parece sério, mas deve segurar para quinta-feira. Deve segurar, tudo indica para quinta-feira. O Alexandre está machucado, o Plata não treinou. Hoje que a gente vai ter uma ideia mais clara da situação dele, que ele jogou as 2 partidas pelo Equador. E o Léo Ortiz está suspenso, não está, Mauro? Maior. Oi? O Léo Ortiz está suspenso, não está? Léo Ortiz está suspenso, tem isso também, joga Danilo. Ou seja, errei tudo. Falei que não tinha problema. Tá sabendo legal, âncora. Só tem problema. Tô sabendo bem. Mas diga lá, Arnaldo, Palmeiras, Flamengo, Bahia ou Cruzeiro? Essa rodada, coloca a tela da sua classificação para ver o que pode acontecer. Tava ali, ó lá. O Flamengo é o líder, tem um jogo a menos, 2 jogos a menos. O Cruzeiro é o segundo colocado e o Palmeiras é o terceiro. O que vai acontecer no fim dessa rodada? Quem tá com a rodada boa? No confronto direto Bahia e Cruzeiro, eu acho que só o Cruzeiro briga pelo título, né? O Cruzeiro teria que vencer em Salvador na segunda-feira, aproveitar esse baixo astral do Bahia aí depois da eliminação para continuar tentando perseguir Flamengo e Palmeiras. Mas o Mauro analisou bem, porque Flamengo e Palmeiras começam a duelar por tudo simultaneamente, né? E essas 2 semanas de Libertadores com o Brasileiro, para mim, são muito mais favoráveis ao Palmeiras, na minha opinião. Os jogos do Brasileiro, o Palmeiras não sai da casa dele, ele joga contra o Inter agora e depois contra o Fortaleza em casa, entre os jogos do River Plate, mamão com açúcar. E o Flamengo, para mim, e a Caxias é um pé naquele lugar. Que isso? Não é fácil, é chato. O Juventude e no meio dos jogos com o Estudiantes, o Flamengo tem o Vasco no clássico. Ele não tem o Fortaleza em casa. Então, para mim, as 2 próximas semanas
são bem favoráveis ao Palmeiras. Se ele souber aproveitar bem, né? Claro que jogar contra o River é um problemão na primeira partida, mas eu acho que em relação ao brasileiro são 2 jogos bem acessíveis, Internacional e Fortaleza em casa, enquanto ele joga pela Libertadores. O Flamengo eu acho que tem mais dificuldade, é viagem para Caxias e um clássico com o Vasco no meio do caminho. Tá aí, galera, o vídeo de hoje teve de tudo. O tempo fechou, Mauro César e Juca Kfouri. Não tem brincadeira com o Mauro César sobre essa questão aí, ele ser flamenguista. Qual o melhor jogo para assistir nessa rodada, nesse final de semana? Diz aí, torcedor flamenguista. E até isso rende também aqui, porque o Enzo do programa, o Danilo Lavieri, dizer que o jogo do Palmeiras é mais difícil do que o do Flamengo, sempre querendo desmerecer o jogo do Flamengo ou tudo que o Flamengo faz. Pô, o Flamengo tá com um tabu grande lá. É difícil jogar fora. Lá no Alfredo Jaconi, lá na casa do Juventude, o Flamengo, você viu o retrospecto aí, o Mauro falou, de 10 jogos, o Juventude venceu 5 e empatou 5. E aí, queria dizer que o Palmeiras é mais difícil. Já o Arnaldo foi lá e optou ao contrário, pra ver como são, né? O Arnaldo em si me surpreendeu muito. E o Trajano é hilário. Prefere ver o América dele. Beleza? O vídeo é isso aí. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like. Comenta, compartilha, vamos interagir. Preciso da sua opinião, é importante. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.